Existe um momento na vida em que você finalmente percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Enquanto alguns tentaram te ferir, diminuir seu valor ou te ver no chão, a vida silenciosamente preparava o palco onde o karma faria o trabalho que você jamais precisaria fazer. Este vídeo é sobre isso, sobre crescer tanto por dentro que quando a resposta do universo chegar, você já estará em outro nível, mais maduro, mais forte e completamente inalcançável por quem tentou te derrubar. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora, carregando dores que ninguém vê, lutando contra sentimentos que tentam te prender ao passado, tentando entender por que pessoas que você só ajudou te retribuíram com ingratidão. Já sentiu que deu tudo e recebeu pouco? Já sentiu que foi traído por quem jurava estar do seu lado? Se sim, este vídeo vai te ajudar a organizar essas emoções, recuperar sua força e enxergar o poder que existe em seguir em frente sem se igualar a ninguém. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo até o final. Quando terminar, não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Ele vai complementar tudo o que você aprender aqui hoje. Vamos juntos. Há momentos em que tudo parece estático, como se nada fosse mudar. Você segue firme, tentando fazer o certo, enquanto pessoas ao seu redor agem de forma injusta, confusa ou até cruel. E por um tempo, parece que quem te feriu está vencendo. Mas a vida tem um modo silencioso de reequilibrar as coisas, mesmo quando você já perdeu a esperança de ver algum tipo de justiça acontecendo. O mais impressionante é que essa virada nunca vem com clarins ou sinalizações. Ela chega no meio do cotidiano, no momento mais comum, e muda tudo de posição. Quem te fez mal começa a enfrentar desafios inesperados, enquanto você começa a notar portas que antes estavam fechadas, se abrindo sem esforço. É quase como se o universo esperasse você se fortalecer para então virar o tabuleiro. Esse movimento não é sobre vingança, é sobre ajustes naturais. A vida observa aquilo que você enfrenta, a forma como você reage e a dignidade com que lida com suas quedas. E sem que você perceba, aquilo que parecia te atrasar se torna o motivo da sua evolução, enquanto aquilo que parecia exaltar outros se transforma na raiz das quedas deles. A virada que a vida dá muitas vezes nasce dentro de você, muito antes de aparecer do lado de fora. É quando você deixa de se importar com opiniões rasas, quando para de implorar por reconhecimento, quando decide que sua paz vale mais do que qualquer disputa. Essa mudança interior é tão poderosa que altera o movimento ao seu redor. Enquanto isso, quem tentou te diminuir continua preso no próprio ciclo. A vida começa a revelar a verdade com uma precisão que chega a surpreender. Atitudes escondidas aparecem, máscaras caem e comportamentos que antes eram ignorados voltam para cobrar seus próprios preços. E tudo isso sem que você precise mover um dedo. A virada também acontece quando você finalmente entende que não perdeu nada ao se afastar. Você só se livrou de situações e pessoas que não tinham estrutura para caminhar com você no longo prazo. Essa clareza muda sua rota e faz você enxergar oportunidades que antes estavam encobertas pelo peso emocional que te segurava. É curioso como esse processo faz você olhar para trás e perceber que, no fundo, nada foi à toa. Cada lágrima, cada frustração, cada injustiça foi um empurrão silencioso para te levar ao próximo nível. E quando você entende isso, a dor deixa de ser um fardo e passa a ser combustível. E o mais curioso é observar o contraste. Enquanto você sobe de maneira serena, quem te feriu começa a sentir o peso das próprias escolhas. A vida faz isso. Devolve tudo no momento exato. Não para te agradar, mas para ensinar. Não para punir o outro,
mas para mostrar que cada ação, cedo ou tarde, encontra o seu caminho de volta. A virada do jogo é também o momento em que você percebe que cresceu, percebe que não reage mais da mesma forma, que não se entrega às pequenas provocações, que não perde tempo tentando provar seu valor. Você apenas segue, e isso já basta para incomodar quem nunca aceitou ver você se levantando. E finalmente chega aquele instante raro em que você entende que a vida não virou o jogo por você. Ela virou com você. Porque você evoluiu tanto que deixou de caber nos lugares onde era ferido. E quando isso acontece, o mundo ao redor se reorganiza. Quem te fez mal sente o impacto das próprias escolhas, enquanto você segue em direção a algo muito maior. Saindo daquele instante em que a vida vira o jogo sem avisar, começa a cobrança silenciosa. Não é barulho, não é espetáculo, é o peso na consciência deles, aquele incômodo que cresce quando percebem que você seguiu em frente enquanto eles ficaram presos na própria sombra. Quem escolheu te ferir descobre que o primeiro boleto chega por dentro. Noites quebradas, pensamentos que voltam como eco e uma paz que não retorna. Nada externo acalma o que foi criado por dentro. A mente cobra juros que nenhum pedido superficial de desculpa consegue quitar. Eles tentam distrair-se com novas histórias, mas o roteiro não muda. Onde havia vantagem, nasce vazio. E esse vazio não se preenche com aplauso, dinheiro ou companhia passageira. A memória começa a trabalhar contra eles. Cada gesto feito para te diminuir volta como lembrança constrangedora, repetida em loop. A arrogância perde a graça quando o espelho para de mentir. Enquanto isso, seu crescimento funciona como farol, não para provocá-los, mas para revelar contrastes. Sua disciplina, sua calma e seu progresso expõem a fatura que eles não queriam enxergar. A conta emocional aparece nas pequenas coisas. Impaciência sem motivo, irritação com o sucesso alheio, uma pressa que não leva a lugar nenhum. É a pressa de quem tenta fugir do que carrega por dentro. Quando você não revida, a cobrança dobra. O silêncio da sua dignidade transforma o erro deles em aula diária. E toda aula verdadeira exige presença, mesmo de quem não quer aprender. A tentação de justificar o injustificável começa a cansá-los. Narrativas que antes pareciam fortes viram desculpas fracas. O corpo sente, peso nos ombros, suspiro longo, energia que some ao acordar. Eles percebem que te perder não foi um episódio, foi um divisor de águas, e divisores não se desfazem com mensagens repentinas ou promessas de mudança. Perder acesso à sua paz é perder o mapa de casa. No cenário final dessa cobrança discreta, você está em outro nível, construindo sem barulho. Eles, por sua vez, entendem que toda escolha tem consequência, principalmente as feitas para ferir. E é aí que a justiça emocional se cumpre. Você colhe avanço. Eles aprendem dolorosamente o custo de subestimar quem decidiu crescer. Depois de entender o preço emocional que cada um paga pelas próprias escolhas, surge um elemento ainda mais poderoso: o seu silêncio. Não aquele silêncio de quem desiste, mas o de quem amadurece. Ele se torna a prova concreta de que você não precisa reagir para vencer. E é justamente esse silêncio que começa a incomodar quem acreditou que poderia te ferir sem consequência. O silêncio que você escolheu não é ausência, é presença elevada. Ele mostra que você não está mais disponível para debates vazios, brigas desnecessárias ou justificativas que apenas roubam energia. Esse afastamento cria um contraste tão grande que quem te subestimou começa a enxergar o próprio comportamento com clareza dolorosa. É aí que o incômodo nasce. Enquanto você segue construindo sua vida de forma serena, quem esperava sua reação percebe que perdeu o controle da narrativa.
Eles queriam ver sua dor, mas o que encontram é uma maturidade que os obriga a encarar a própria imaturidade. O silêncio desmonta justificativas. Ele revela aquilo que as palavras escondiam. Sem ataques e sem defesa, você se torna um espelho, e poucos suportam ver o reflexo real do que fizeram. Quem te tratou com desprezo agora precisa lidar com a própria imagem desfigurada por escolhas impulsivas. A ausência de resposta cria perguntas que eles não conseguem ignorar. Por que ele não rebateu? Por que não brigou? Por que não implorou? Essas perguntas são incômodas porque a resposta é simples. Você cresceu. E crescimento é o medo de quem sempre quis te ver pequeno. Seu silêncio vira uma prova de valor. Ele mostra que você está conectado com algo maior que qualquer conflito, sua paz. E quando alguém percebe que perdeu acesso à sua paz, o baque emocional é inevitável. A consciência passa a pressionar, lembrando verdades que antes eram fáceis de ignorar. Quem te subestimou começa a sentir o efeito colateral do próprio desprezo. Eles descobrem que não foram apenas atitudes impensadas, foram rupturas que não têm retorno. E a frieza com que tratavam suas emoções volta agora como uma solidão barulhenta dentro deles. O silêncio também expõe prioridades. Fica claro que você prefere investir sua energia em evolução, não em confrontos. Isso desarma completamente quem esperava manter você preso ao passado, porque não há como manipular alguém que não reage mais aos estímulos antigos. Conforme você avança, a dor que o outro sente cresce não por vingança, mas por contraste. Eles percebem que perderam alguém que estava disposto a caminhar junto, mas que agora trilha uma estrada mais alta e inacessível para quem não quis acompanhar. No fim desse processo, o silêncio que você escolheu se transforma em um divisor de mundos. De um lado, a maturidade de quem decidiu seguir em frente. Do outro, a inquietação de quem só agora percebe o valor daquilo que desprezou. E é justamente essa inquietação que o universo usa para começar a devolver tudo aquilo que você jamais pediu de volta. Depois de perceberem que o seu silêncio se tornou um espelho incômodo, surge outra verdade que não pode ser evitada. Ninguém sobe construindo a própria escada em cima dos outros. Aqueles que tentaram te usar como degrau acabam enfrentando uma descida tão brusca quanto inesperada. A vida tem um jeito muito particular de revelar que nenhuma vitória construída em cima da dor alheia permanece em pé por muito tempo. A queda não começa com grandes acontecimentos. Ela se manifesta em pequenas falhas, decisões equivocadas e relações que se desgastam aos poucos. Quem um dia se sentiu superior passa a conviver com a própria fragilidade, percebendo que aquilo que parecia vantagem era apenas soberba disfarçada. A estabilidade emocional, que antes era ignorada, agora faz falta. Enquanto isso, você segue ocupando seu lugar, construindo sem prejudicar ninguém. E esse contraste é cruel para quem baseou a própria autoestima em te diminuir. A cada passo que você dá, a insegurança deles aumenta. É como se a vida organizasse um palco onde as escolhas de cada um se apresentam com clareza absoluta. A queda também aparece quando eles percebem que perderam sua presença. Não porque você era dependente deles, mas porque carregava algo que hoje falta na vida deles: sensatez, equilíbrio, verdade. Ao tentar te rebaixar, abriram mão de alguém que, no fundo, era uma fonte de força. E agora enfrentam a realidade de caminhar sozinhos. Acontece também o inevitável confronto interno. Eles começam a questionar por que tomaram determinadas atitudes e nenhuma resposta os satisfaz. As justificativas que pareciam sólidas se desmancham diante do peso da consciência. Não existe como sustentar arrogância quando o resultado disso volta cobrando maturidade. As relações deles se tornam frágeis, porque quem usa alguém como degrau acaba repetindo o padrão com outros.
E padrões sempre retornam cobrando entendimento. Pessoas se afastam, oportunidades evaporam, e aquilo que antes parecia controle se transforma em caos silencioso. A queda não tem plateia, mas tem profundidade. Cada erro volta como lembrete, cada atitude impulsiva retorna como lição, cada desrespeito cobra sua parte. É uma construção inversa. Enquanto você sobe com consistência, eles descem pela própria falta de estrutura interna. O mais curioso é que essa queda não acontece para te agradar. Ela acontece porque ninguém consegue sustentar uma vida baseada em falsas vitórias. A realidade sempre chega, e quando chega, desmonta tudo aquilo que foi erguido sem integridade. Esse desfazer é doloroso, mas inevitável. Nesse processo, você continua sendo a prova viva de que respeito, silêncio e foco são armas poderosas. Sua evolução expõe a instabilidade deles, não por provocação, mas por contraste. E contraste é algo que fala mais alto do que qualquer discurso. E quando eles finalmente percebem que não tem mais onde se apoiar, surge a clareza. Usar alguém como degrau é cavar o próprio buraco. Você, que seguiu caminhando com dignidade, mostra que a verdadeira vitória nunca nasce da queda do outro, nasce da sua própria ascensão. Quando alguém tenta te usar como degrau, a queda inicia um processo silencioso que prepara terreno para algo ainda maior, o ajuste natural do universo. E é aqui que entra o karma, não como punição mística, mas como consequência inevitável. Ele nunca se adianta, porque maturidade não nasce na pressa. E nunca atrasa, porque justiça emocional não se perde no caminho. Ele chega quando cada peça está no lugar. A vida só devolve o que precisa quando você já não está mais preso àquilo que te feriu. É nesse ponto que o karma encontra espaço para agir. Antes disso, qualquer intervenção só prolongaria sua dor, pois você estaria emocionalmente conectado ao passado. Mas quando você se afasta, evolui e se fortalece, o universo entende que é hora de equilibrar o que ficou desalinhado. O mais curioso é que o karma não se manifesta com barulho. Ele age no cotidiano de quem te machucou. Oportunidades que escapam, relações que não se sustentam, insatisfação constante. Nada grandioso à primeira vista, mas consistente o suficiente para revelar que algo mudou. E essa mudança não vem de fora, nasce daquilo que foi construído dentro deles. Quem te feriu começa a notar que, por mais que tente seguir a vida, existe um peso interno que não desaparece. É um desconforto que cresce, uma sensação de vazio que os acompanha, um arrependimento que não se dissolve. Isso acontece porque a vida devolve aquilo que foi plantado, e sementes ruins sempre florescem tarde demais. Enquanto eles enfrentam esses reflexos, você colhe os frutos da própria evolução. Sua paz se fortalece, suas escolhas ganham clareza, seu caminho se abre. Não porque alguém está sendo punido, mas porque você finalmente compreendeu seu valor e se afastou das situações que te feriam. Isso cria o espaço perfeito para que as coisas se ajustem naturalmente. O karma também atua no campo emocional. Quem te subestimou carrega agora o peso de ter perdido alguém que só queria o bem. E essa perda dói mais do que qualquer consequência prática. É a dor do reconhecimento tardio, da clareza que chega quando já não existe mais volta. A chegada do karma também revela prioridades. Mostra que você seguiu crescendo enquanto eles ficaram presos em comportamentos imaturos. Esse contraste é decisivo. Ele joga luz sobre aquilo que sempre esteve escondido, fazendo com que cada atitude tomada para te ferir agora retorne como aprendizado duro e inevitável. O equilíbrio do universo surge com precisão. Você segue numa direção mais alta, guiado por disciplina e autoconsciência, enquanto eles encaram a necessidade de confrontar as próprias escolhas.
Nenhuma explicação externa alivia esse processo, porque é a própria consciência deles que cobra. Esse ajuste não acontece para te dar satisfação. Ele acontece para ensinar. Ensina a você que sua parte é crescer. Ensina ao outro que respeito não é opcional. E ensina à vida que tudo o que sai do equilíbrio cedo ou tarde precisa encontrar seu caminho de volta. E quando o karma finalmente se manifesta, tudo fica claro. Você já está em outro nível, caminhando com tranquilidade. Eles, por sua vez, aprendem que escolhas têm retorno, principalmente quando são feitas para ferir. O universo não falha, apenas espera o momento certo para agir. Quando o karma começa a ajustar as peças, surge uma das etapas mais duras para quem te feriu, o choque de realidade. É o momento em que eles finalmente entendem que te perderam de verdade. Não é afastamento temporário. Não é silêncio estratégico, é perda definitiva. E essa percepção não vem de uma vez. Ela chega em ondas, cada uma mais profunda que a anterior. O primeiro impacto acontece quando eles percebem que você não reage mais. Aquela expectativa de te ver abalado desaparece. E no lugar surge um vazio que eles não sabem preencher. É estranho para quem nunca imaginou que você seguiria em frente sem olhar para trás. E essa ausência de reação pesa. Depois, chega o reconhecimento tardio do seu valor. Eles começam a lembrar dos conselhos que ignoraram, do cuidado que desprezaram, da paz que não souberam preservar. No começo, tentam justificar a própria conduta, mas com o tempo, as desculpas perdem força e a verdade se impõe. Você era muito mais importante do que eles tiveram coragem de admitir. Esse choque cresce quando eles percebem que o lugar que você ocupava, emocionalmente, espiritualmente, na vida prática, não é facilmente substituído. Qualquer tentativa de preencher esse espaço com outras pessoas ou distrações apenas aumenta o sentimento de perda. E cada tentativa falha funciona como lembrete. Você não era comum. Enquanto isso, você está em outro estágio, evoluindo, amadurecendo, conquistando coisas que antes pareciam distantes. Seu brilho se torna um contraste doloroso para quem acreditou que te veria estagnado. Cada passo seu se torna um lembrete involuntário da própria negligência deles. O choque de realidade também aparece quando a vida coloca diante deles aquilo que você já enxergava há muito tempo. Padrões, falhas, atitudes repetitivas que os afastam das pessoas. E agora, sem você para equilibrar ou aconselhar, eles enfrentam esses espelhos sem proteção. Esse impacto emocional não desaparece rapidamente. Ele se transforma em uma mistura de saudade, arrependimento e frustração. Saudade do que você representava, arrependimento pelas decisões tomadas e frustração por não conseguir voltar ao ponto onde tudo ainda era possível. É uma queda interna que dói mais do que qualquer consequência externa. Eles passam a sentir falta da sua presença até nos detalhes. Conversas simples, tranquilidade ao seu lado, a sensação de segurança que só existe perto de alguém que realmente deseja o bem. É irônico, mas a perda real costuma ser percebida nos pequenos gestos, não nos grandes acontecimentos. O choque final acontece quando eles percebem que não há mais pontes. Você não está distante por mágoa, está distante porque evoluiu, e quem não cresceu com você não consegue mais acompanhar. Essa é a parte mais dolorosa para eles. Descobrir que você não se afastou. Você avançou. E é nesse cenário que a vida mostra sua precisão. Enquanto eles lidam com o impacto tardio, você segue para um novo nível, mais consciente do seu valor e menos disposto a aceitar o mínimo. A perda deles se transforma na solidificação da sua força. E a realidade, finalmente, se revela do jeito que sempre deveria ter sido enxergada. Depois que o choque de realidade atinge quem te feriu,
algo ainda mais poderoso acontece. Sua evolução deixa de ser apenas crescimento pessoal e passa a ser a maior resposta que a vida poderia oferecer. Não é revanche, não é orgulho e muito menos tentativa de provar algo. É simplesmente você vivendo o que sempre mereceu. E isso se torna um golpe profundo para quem nunca acreditou que você chegaria tão longe. A sua evolução machuca não porque você deseja isso, mas porque revela a verdade que eles tentaram ignorar. Mostra que você não precisava deles para avançar. Mostra que a dor que tentaram plantar virou combustível. Mostra que, enquanto eles apostavam na sua queda, você construía sua própria ascensão. Esse crescimento cria um contraste impossível de ser ignorado. Cada conquista sua, por menor que pareça, expõe a estagnação deles. A vida evidencia que você seguiu em frente enquanto eles ficaram presos no ciclo das próprias escolhas. E isso pesa, porque agora o sucesso deles não depende mais do que fizeram com você. Depende do que são capazes de construir sozinhos. Sua evolução também desmonta narrativas falsas. Tudo aquilo que disseram sobre você, que era fraco, dependente, instável, perde força diante do que você se tornou. A verdade vence sem ruído. Você não precisa se defender. Sua trajetória fala por você. O mais forte desse processo é perceber que você não está tentando atingir ninguém. Você só está vivendo com mais dignidade, mais consciência, mais maturidade. E isso, por si só, já causa impacto. Quem esperava sua ruína agora precisa assistir sua melhora, mesmo que isso doa. A evolução silenciosa também acalma algo dentro de você. Não existe mais necessidade de provar valor. Não existe mais desejo de que reconheçam o quanto erraram. Você entende que o universo cuida de tudo no tempo correto e que a sua parte é apenas continuar crescendo sem permitir que velhos padrões te prendam. Quem te feriu percebe que não tem mais acesso ao seu novo nível. Não conseguem conversar da mesma forma, não entendem mais sua mentalidade, não alcançam sua visão. Você cresceu tanto que a distância emocional se tornou geográfica. Vocês já não caminham pelo mesmo chão. Essa distância revela algo inevitável. Você se transformou na versão que eles nunca imaginaram que veriam. E isso gera um desconforto profundo. Porque, no fundo, eles sabem que poderiam ter caminhado ao seu lado, mas escolheram te subestimar. A sua evolução mostra que toda dor que você sentiu não foi à toa. Foi forja, foi preparo, foi crescimento. E agora, ao observar seu progresso, eles enxergam o quanto te perder custou caro, não só emocionalmente, mas espiritualmente e até mesmo em oportunidades que jamais voltarão. E é nessa altura do processo que você entende a verdadeira força da vida. Não é revidar, não é devolver na mesma moeda. É evoluir tanto que o passado deixa de alcançar você. E quem um dia tentou te ferir, se vê obrigado a encarar a própria imaturidade, enquanto você sobe para um lugar onde só existe paz, propósito e movimento. Quando sua evolução se torna evidente, surge uma etapa que muitos não esperavam enfrentar: a tentativa de retorno. Não por amor verdadeiro, não por arrependimento profundo, mas pela necessidade de recuperar o acesso ao que você representava. Acontece quando percebem que o mundo ao redor não oferece a mesma firmeza, compreensão ou presença que eles encontravam em você. E essa percepção traz um impacto que pesa mais do que qualquer consequência anterior. As primeiras tentativas são sutis. Uma mensagem vaga, um comentário deslocado, uma lembrança enviada sem contexto. É a busca por brechas. Eles testam o terreno esperando encontrar a pessoa que conheciam. Mas, ao perceberem a serenidade com que você responde, ou o silêncio que escolhe manter, entendem que algo fundamental mudou. A transformação fica nítida quando tentam retomar conversas antigas e percebem que sua postura não é mais a mesma.
Onde antes existia necessidade de aceitação, agora existe autossuficiência. Onde havia fragilidade emocional, hoje existe maturidade. Aquela versão de você, tão fácil de ser manipulada ou subestimada, já não existe mais. A cada tentativa de aproximação, eles encaram uma barreira que não esperavam, sua evolução emocional. Você não reage mais com impulso, não abre portas por nostalgia e não cai em discursos repetidos. Seu olhar mudou, sua percepção mudou, sua energia mudou. E é essa mudança que os desarma. Esse retorno tardio acontece porque, quando a vida começa a cobrar as escolhas deles, fica evidente que perderam alguém que realmente fazia diferença. Não alguém perfeito, mas alguém consistente, presente, verdadeiro. E essa constatação dói, não pela perda em si, mas porque revela o quanto desperdiçaram. É nesse ponto que eles notam que você está em outro patamar. Sua forma de pensar não combina mais com o ambiente que eles vivem. Seus planos são maiores, sua visão é mais ampla, sua sensibilidade mais refinada. A vida te ampliou, e essa ampliação criou um abismo que eles não podem mais atravessar. As tentativas se intensificam quando percebem que você está bem, seguindo firme, conquistando, se reconstruindo sem depender de ninguém. É como se cada gesto seu fosse uma mensagem silenciosa dizendo: eu cresci. E esse crescimento por si só é suficiente para bloquear qualquer tentativa de retorno baseado em conveniência. A dificuldade deles aumenta quando descobrem que o lugar que ocupavam, aquele espaço emocional profundo, não está mais disponível. Ele foi preenchido por novas metas, novos valores, novos ciclos. Sua jornada avançou e não há mais como encaixar figuras antigas em uma vida que pede maturidade. O mais impactante desse processo é que sua distância não nasce de mágoa. Ela nasce de consciência. Você percebeu quem realmente é, o que merece e até onde pode ir. E quem não acompanhou esse ritmo simplesmente não se encaixa mais. Essa clareza é libertadora para você e devastadora para eles. E quando finalmente entendem que não há mais retorno possível, enfrentam o peso definitivo da própria negligência. Porque não perderam só uma pessoa, perderam a chance de crescer ao lado de alguém que estava disposto a oferecer o melhor. Agora, tudo o que resta é observar sua evolução à distância, sem poder fazer parte dela. Quando eles percebem que não há mais caminho de volta, inicia-se um movimento ainda mais profundo. O universo começa a devolver cada ação, cada palavra e cada escolha que um dia te feriu. Não por vingança, mas por equilíbrio. E essa devolução não acontece de forma simples. Ela vem ampliada, intensa, em dobro. É como se a vida mostrasse que tudo o que é lançado ao mundo retorna com a mesma força, só que multiplicada. As primeiras devoluções surgem na forma de situações que eles mesmos criaram. Gente que age com a mesma frieza que eles tiveram com você. Promessas vazias que se repetem. Relacionamentos que começam com brilho e terminam com desgaste emocional. A experiência os obriga a sentir na pele aquilo que ignoraram em você. Surge também a frustração de ver portas se fechando sem explicação. Não importa o quanto tentem, as coisas não engrenam. Projetos empacam, vínculos desmoronam, planos se desfazem. Essa estagnação é a maneira do universo dizer: existe algo que precisa ser entendido antes de continuar. O mais forte é o retorno emocional. Aquele vazio que antes parecia impossível de atingir, agora se instala dentro deles. A mesma sensação que te acompanhou em noites difíceis passa a ser visita constante na vida deles. A dor que um dia foi plantada em você agora floresce onde deveria ter sido evitada. Enquanto enfrentam essa avalanche, surge o reconhecimento tardio.
Eles começam a entender o valor do que tiveram. A clareza chega de forma dolorosa. Você era fonte de equilíbrio, era cuidado, era lealdade, era presença verdadeira. E o universo devolve essa percepção de maneira tão clara que torna impossível fugir da própria consciência. A devolução também aparece nas perdas que não podem ser justificadas. Pessoas se afastam sem grandes motivos. Oportunidades simplesmente evaporam. As escolhas mal feitas pedem retorno. Tudo aquilo que foi feito de forma impulsiva volta como consequência que não pode ser ignorada. E enquanto esse ajuste acontece, você segue crescendo. Sua vida se reorganiza, suas emoções se alinham e sua força se expande. Esse contraste que a vida cria é parte do processo. Enquanto você sobe, eles aprendem. E essa aprendizagem é dura, porque não existe mais você para suavizar o impacto. O universo devolve até aquilo que você mesmo achou que já tinha superado. Situações que te machucaram ganham novo significado e se transformam em sabedoria. Você enxerga o passado com mais leveza, não porque ele deixou de doer, mas porque já não te define. A cura se torna mais forte do que a ferida. Esse retorno dobrado deixa uma lição clara para quem te feriu. Nenhuma ação emocionalmente injusta desaparece no ar. Tudo encontra seu caminho de volta. Tudo retorna ao ponto de origem. E a vida, com sua precisão absoluta, trata de entregar cada parte desse retorno no tempo exato. E quando essa devolução atinge seu ápice, uma verdade se revela. O universo sempre foi justo. Você não precisava exigir nada, não precisava cobrar, não precisava revidar, bastava crescer, e você cresceu. Agora, enquanto eles lidam com o acerto de contas da própria história, você segue para um nível onde nada e ninguém te alcança. Quando o universo devolve tudo em dobro, algo extraordinário acontece dentro de você. A consciência de que chegou a um novo patamar. Não é sobre vitória externa. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre sentir, pela primeira vez, que sua paz se tornou prioridade absoluta e que nada pode ser maior do que isso. Nesse novo nível, você percebe que certas brigas nunca mereceram a sua energia, que certas pessoas não tinham maturidade para caminhar ao seu lado e que certas dores, por mais profundas que tenham sido, serviram apenas como alicerce para a força que você carrega hoje. A visão muda, o coração muda, a rota muda. A paz que você conquista nesse estágio não depende de opinião alheia. Ela nasce da clareza de quem você se tornou. Você aprende a escolher com calma, falar com sabedoria, agir com propósito e se afastar sem culpa quando algo ameaça sua estabilidade emocional. Essa nova postura transforma completamente o seu caminho. Quem um dia te feriu percebe essa mudança. E isso pesa, porque enquanto antes você buscava explicações, agora você apenas segue. Não há mais necessidade de justificar suas escolhas, responder provocações ou tentar reparar pessoas que não querem se reparar. A sua presença se tornou mais valiosa do que qualquer discussão. Nesse nível, suas prioridades se reorganizam. Você começa a enxergar futuro onde antes via medo. Começa a valorizar pessoas que realmente agregam. Começa a fechar ciclos com serenidade. E, principalmente, começa a entender que seu valor nunca dependeu do reconhecimento de quem te subestimou. A evolução emocional te faz perder o interesse em revisitar dores antigas. Você deixa de desejar que alguém entenda o que fez. Deixa de esperar desculpas. Deixa de carregar expectativas sobre quem já provou não ter maturidade para caminhar com você. O desapego vira um gesto de amor próprio. Esse novo estado também ilumina oportunidades que antes você não enxergava. A mente mais leve atrai caminhos mais claros.
Você começa a perceber que aquilo que perdeu abriu espaço para o que realmente deveria chegar. E esse entendimento traz um tipo de paz que nada consegue comprar. A partir desse momento, a vida te trata de outra forma. Portas que antes não se moviam começam a se abrir. Pessoas mais alinhadas à sua energia se aproximam. E cada passo que você dá reforça a sensação de que tudo aconteceu exatamente como precisava acontecer para te trazer até aqui. Esse nível não é sobre superioridade, mas sobre consciência. Você não olha para trás com raiva, mas com gratidão. Tudo o que te feriu lapidou você. Tudo o que tentaram tirar de você se transformou em força. Tudo o que te derrubou ensinou você a se levantar de forma mais firme. E quando você percebe que sua paz é intocável, entende a verdadeira lógica da vida. O karma chega, sim. Mas quando ele chega, você já está em outro nível. Um nível onde nada do que fizeram consegue mais te alcançar. E onde tudo o que vem daqui para frente nasce da sua própria grandeza. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem encontrou um lugar dentro de você. E isso já diz muito sobre quem você é. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Está porque, em algum nível, sabe que merece mais do que aquilo que te fizeram passar. Agora é a sua vez de dar o próximo passo, de assumir o controle da sua história, de se colocar no centro da própria vida. Antes de seguir, quero que você comente aqui embaixo uma frase que represente sua virada de chave. Pode ser algo simples como "eu escolho a minha paz", "eu estou subindo de nível" ou "nada mais me prende ao passado". Escreva o que tocar seu coração. Isso não é só um comentário, é um compromisso com a sua própria evolução. É você dizendo ao universo: estou pronto para o meu próximo nível. E lembre-se desta verdade poderosa. A vida sempre devolve, e quando chegar a sua vez, você estará tão alto que nada mais poderá te derrubar. Obrigado por ter assistido. Se esse vídeo falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e continua essa caminhada comigo. Agora assista o vídeo que está aparecendo no card e, quando terminar, acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Isso vai fortalecer ainda mais sua jornada. Vamos juntos.